Há pouco tempo atrás, o Flamengo tinha uma das dívidas mais grandes do futebol brasileiro. Mas hoje, eles fazem a maior contratação do futebol brasileiro. Mas como aconteceu essa virada de chave? É isso que você vai ver nesse vídeo. A paz do Senhor, esse é o canal do Benino, mas não sou a melhor pessoa para falar do Flamengo. Então... Agora sim, vamos lá. Falar desse novo Flamengo é fácil. O difícil é falar do passado. O Flamengo nunca foi essa potencial sul-americana, e sim um time com muitas dívidas. Caso um pouco da fase atual do Corinthians. Mas você deve estar se perguntando, como eles saíram de um time endividado para uma potência? E eu te respondo, falar dessa mudança de chave no Flamengo nos leva a um nome, Eduardo Bandeira de Melo. E essa história de como ele mudou o Flamengo foi mágica. Ele assumiu o time em 2013 após um péssimo mandado da Patrícia Amorim, onde ela não fez uma boa gestão. Muito longe disso, em 2012, ela conseguiu deixar o clube ser o mais endividado do Brasil, com contratações caras, salários astronômicos e mau pagamento de dívidas. Nessa época, surgiu o apelido do Flamengo de caloteiro e de um time que caiu no esquecimento, que foi até falado na posse de Eduardo, onde ele falou que o Flamengo ganhou a fama de mau pagador. Assim, começava a mudança de chave do Flamengo. Eduardo tinha uma visão totalmente diferente do que a do Flamengo vinha tendo. Muitos deixavam a dívida acumular, mas Eduardo fez diferente. Ele resolveu mudar tudo e começou a agir. Como o Flamengo estava atolado em dívidas, ele resolveu escolher quem ia pagar primeiro, escolhendo a dedo e sabendo todo o dinheiro que entrava e saía dentro do clube. Assim, tendo controle total das finanças do clube. Seria 8 ou 80. E ele sabia que um erro levava o Flamengo à falência. E ele não poderia seguir as mesmas formas da gestão antiga. Ele tinha que ser consciente, onde ele não poderia ter elencos estrelados, essas coisas. Ele precisava ser eficaz. Por isso, vendeu o principal jogador do time, Wagner Love, para o CSKA Moscou, para quitar uma dívida com o clube. E saíram outros jogadores, e sobre as chegadas não foram nada estrelada. A transferência mais cara foi Gabriel, vindo do Bahia, por 2 milhões. O Flamengo não tinha um super time, e sim um time normal, mas, de forma que ninguém esperava, ganharam a Copa do Brasil. Com destaque para Léo Moura, que era a cara do time, e isso aliviou muito as dívidas do clube. Assim, o Flamengo poderia ter mais caixa e receita. E nos próximos anos continuaram o mesmo projeto. Mas nisso tinha um problema. Se o Flamengo anos atrás focava em grandes elencos e dívidas enormes, agora que eles focaram em pagar as dívidas, perdendo em elenco. Assim, se tornando um time esquecido e nada convencional, onde pegava a Sul-Americana e sempre meio de tabela. Mas o que eles não sabiam é que eles estavam na defesa, para no futuro atacarem com tudo. E uma pausa rápida, o que esse cara foi visionário? E mesmo sem ter grandes jogadores, geriu demais as dívidas, impulsionando o Flamengo para os próximos anos. Mas aguarde um pouco, porque esse time de poucas estrelas já vai mudar. Porque eles começaram a se modernizar como times. O Flamengo, até a gestão de Eduardo, não tinha sócio-torcedor. Imagina o quanto de dinheiro que eles estavam perdendo. E também investiram na visibilidade do clube, em patrocínios, marketing digital, etc. Assim, eles já tinham dobrado a receita do clube. E sabe o que eu pedi para você esperar? Então, agora começou. Porque a custo zero veio um jogador que foi a base do clube por muitos anos. Chegava no Rio Diego Ribas, vindo de graça, mas com um baita salário. E também gastando muito dinheiro em Everton Ribeiro, e essa dupla voltou a resgatar o Flamengo. Também chegou Coelar e subiu um certo Vini Júnior e tal de Paquetá. E nos anos seguintes, chegaram cada vez mais craques. Diego Alves, Arão, etc. Só que mesmo com esses craques, não ganhavam títulos. Então, o ciclo do Eduardo se acabou do Flamengo, mas nunca foi esquecido por esse brilhante trabalho. E seu sucessor foi Rodolfo Landim. E o que ele fez foi a história que habita no Flamengo atual, com grandes jogadores e títulos. Logo no seu primeiro ano, já gastaram 60 milhões no Arrascaeta, que está no clube até hoje, e um tal de Gabriel Barbosa, vulgo Gabigol, e vindo de graça veio Felipe Luiz,
cujo eu fiz um vídeo e também foi ele que trouxe um tal de Jorge Jesus, que transformou aquele ano no talvez melhor ano da história do Flamengo. Tudo isso por uma boa gestão. E anos continuaram, com a gestão cada vez melhor, e vale lembrar que nessa época o Flamengo quebrou o recorde de maior arrecadação de um clube brasileiro, R$ 1 bilhão. E dizer que pouco tempo atrás ele era o clube mais endividado do Brasil inteiro, agora é o clube que mais arrecada dinheiro no Brasil. E nos próximos anos chegaram mais reforços, Everton Cebolinha, Mikael, mas também faz grandes vendas, de Gerson, Pablo Mari, assim equilibrando as dívidas. Só não falo das grandes contratações do Flamengo, porque senão esse vídeo será muito longo. Mas vale destacar as de Pedro, Alcaraz e De La Cruz, e agora, para 2025, chega o Samuel Lino, a maior contratação da história do Flamengo. E também Saul, grande renome na Europa. Então você viu que o Flamengo nunca precisou de SAF para se tornar rico, e sim, como uma boa gestão mudou tudo. E acho que os outros grandes clubes deviam seguir esse novo modelo de boa gestão. Acho que grandes clubes precisam mais do que nunca usar essa gestão. E, por fim, chegamos ao fim do vídeo. Então deixa o like e se inscreva aqui no canal para me apoiar a fazer mais vídeos assim. Obrigado! Então, espero que você tenha entendido esse vídeo. Não quis focar nesse momento atual, porque o foco desse vídeo é a gestão, onde que para um time ter sucesso precisa ter gestão boa. Veja o caso do Corinthians, que hoje vive uma fase parecida, cheio de dívidas, mas sempre quer ter grandes jogadores sem seu elenco com altos salários. Talvez seja na hora do Corinthians virar a chave, não acha? Pois o principal pessoa que sofre com isso é o torcedor, que gasta o seu salário para ver um time perdido dentro de campo. E os presidentes com salários gigantescos se mantêm e o pobre torcedor não consegue. Então, esse foi o vídeo. Espero que tenha gostado e até o próximo vídeo. Deus no comando sempre e até o próximo vídeo.